19, o verso 11, onde nós paramos aí, e nós vamos continuar vendo o plano A de Deus. Deus sempre teve só um único plano da redenção, um plano de restaurar, salvar. O verso 19 e 11, falei 18, desculpa, 19 e 11, né, onde a gente já, 19 e 11, desculpa, é 18 mesmo. Nossa, bem, eu tô transadinho. O verso 21, isso aí. Então vamos lá. 18, verso 21. Então o anjo forte levantou a pedra com grande pedra de moinho, essas que fazem trigo, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade que nunca jamais será achada. Então, essa pedra de moinho nos faz lembrar ali Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho da estátua, e aí ele fala que, a Bíblia fala que uma pedra cortada sem ajuda de mãos humanas foi lançada sobre a pedra, sobre a imagem, e esta esmiuçou, e veio o vento e levou. Então, o que acontece? A pedra aí é o Senhor Jesus, com certeza, e todo esse sistema pecaminoso criado lá em Gênesis capítulo 3, depois da queda do homem, será destruído. A ganância, a inveja, as mentiras, todo esse sistema político, econômico, todo esse sistema fraudulento será destruído. E aí, esse finalzinho, né, a batalha, nós vamos chegando para a batalha da Magedon, onde Deus vai fazer a vitória sobre este mundo maldito. Não que o planeta Terra seja maldito, porque o planeta é uma bênção de Deus. Mas esse mundo, quando a gente chama, e é importante isso, é esse mundo criado por Satanás. Porque o planeta em si é uma bênção de Deus para a nossa vida. Não tem nada mais prazeroso do que ver o mar, ver a natureza, ver aquilo que Deus criou. E isso é tremendo. Continuando aí, verso 22, e aí ele continua ali, ó, e a voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artifício algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Ou seja, toda vez que ele cita essa pedra de moinho, está relacionado a esse esforço repetitivo, igual as obras da carne. É interessante a gente falou isso, mas o fruto do Espírito, que diz lá em Gálatas, é o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a longanimidade, né? O domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas as obras da carne, então, quando eu falo obra, eu falo de esforço. Quando eu falo de fruto, é algo natural. Ele nasce simplesmente. O que é de Deus na nossa vida nasce naturalmente. O que a gente peca e a gente tem um esforço para ninguém descobrir o que a gente faz de errado, a gente que eu digo, não você, talvez eu, né? E aquilo que tem que esconder, toda essa obra, essa maquinação, como diz lá, quando Davi adulterou com Batseba, todo aquele esforço que ele fez para não ser descoberto foi em vão, em um preço muito caro. Isso são as obras da carne. O verso 23, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Quando eu falo os mercadores aqui, você pode colocar aí os sistemas imperialistas, todos esses líderes que veem o planeta como mercadoria.
Não precisa ser muito inteligente para perceber isso, né? É só olhar esses mercadores aqui, desde que mundo é mundo, se a gente pegar na antiguidade, os impérios que a gente falou, vamos pegar um império que todo mundo ouviu falar, que é o Império Romano. Ele vivia de pilhagem. O que é isso? É roubar aquilo que os outros produzem. Então, depois do Império Romano, todos os reinos, antes dele também, né? O Império Persa, o Império Grego, o Império Babilônico, o próprio o Império Egípcio, por uma questão de localização, ele já não tinha esse ímpeto, mas ele teve um momento expansionista durante o Império Egípcio. Mas todos os impérios tiveram isso. E aí o neocolonialismo, depois, colonialismo em si, até hoje os países têm marca, né? É triste quando as pessoas falam sobre, sobre os indígenas e os povos. Não querem trabalhar, todo mundo tem oportunidade no capitalismo. Isso é uma mentira. O capitalismo não dá oportunidade para ninguém. Raríssimas exceções, é igual horóscopo. Você tem aí milhares e milhares, a pessoa escreve alguma coisa lá, com certeza, é igual a loteria. Alguém vai ganhar. E aí cria-se essa ilusão de que alguém pode se dar bem nesse sistema, além daqueles que já estão lá. Né? O restante de nós é trabalhar a vida inteira e, como diz Salomão, é só enfado de sol a sol, né? Ele vai lá em Eclesiastes, que ele fala que ao homem foi dado só isso, né? Esse labutar aí, sem muitas conquistas. A nossa maior conquista realmente é a graça de Jesus. E quando ela vem na nossa vida, como disse o salmista, né? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Não é que não nos falta alguma coisa, mas isso já não tem valor mais sobre a nossa vida. Isso sim, eu creio que aí funciona. O restante do mundo, nada que ele oferece, o próprio Senhor Jesus diz, nada que o mundo oferece para nós é uma verdade, muito pelo contrário, é uma mentira. E muitas vezes nós estamos é, lutando com as armas do diabo. Triste isso. Mas, e aí ele coloca ali, ó, por todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, esses encantamentos, essas ilusões, tudo que o mundo tem oferecido. A gente brinca, às vezes, sobre essa questão de riqueza no mundo, mas ninguém sabe. A gente já falou sobre isso aí. Então, o diabo vai oferecendo não só sobre essa questão, se a gente observar a questão da sensualidade, a questão da prostituição, a questão das drogas, bebidas, tudo isso é uma ilusão. A pessoa, você vai no mercado, ela gasta um, um bocadinho lá com relação a bebidas, com relação a vício, para tentar, como diz lá Provérbios 31, a mãe de Lemuel, dê bebida forte para quem precisa, ou seja, a grande maioria da população. E aí, essa política do pão e circo, é carnaval, é festa, é feriado, e aí é Copa, todas essas cortinas de fumaça faz a pessoa não pensar. Então, essas séries de TV, não tem problema, eu creio que não é pecado isso, mas às vezes a pessoa fica ali horas e horas, o dia inteiro lá, e não produz nada. Tudo isso é um desvio para aquilo que realmente importa. Parar, pensar, meditar, ler na palavra de Deus, orar, não se deixar levar pelas mentiras que o mundo tem oferecido. Então, isso tudo é feitiçaria que enquadra na idolatria, está no mesmo nível
feitiçaria, idolatria, está no mesmo nível, como se pecado tivesse nível, mas está lá. E aí, continuando aí, né, a Efésios 5, vamos lá para Efésios 5, 22, 25 e 23. Efésios 5, 22. A visão de Jesus, de Deus, com relação à palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Por que eu separei esse texto? A gente tem visto que no mundo tem aumentado essa questão do feminicídio e a mulher tem sido tratada de uma maneira muito, muito triste, inferiorizada, humilhada, abusada, aproveitada. Eu estava vendo essas, ai, esqueci o nome agora dessas soldadas que curdas e soldados. A guerra é uma coisa terrível, que às vezes as pessoas não leem mais assim. Eu fico vendo, né, os soldados israelenses violentaram, estupraram, né, falando o Hamas lá. Não estou aqui para defender e nem falar, mas assim, abusando, assim como os soldados russos, várias crianças têm. E sabe quem que fala isso? Né? A ONG ali, os Médicos Sem Fronteira, que eles que é os únicos que têm podido ir nesses lugares, e eles falam as atrocidades que essas populações, esses dos curdos ali, sofrem. Eu fiquei, nossa, onde eu fiquei indignado, parei, orei, falei, nossa, Deus, tem misericórdia desse povo, dessas mulheres, em especial, assim, e o Estado Islâmico também faz isso, assim, e no Brasil a gente vê a impunidade, as pessoas matam, e aí eu falei, nossa, ó, ó o que Deus nos ensina, né? A mulher deve amar os maridos como ao Senhor, não é de uma maneira que Deus não faria. Por outro lado, o marido aí, que deve ser o cabeça, que deveria ser o sustentador, que deveria correr atrás, que deveria buscar, que deveria levar, como Cristo é o cabeça da igreja. Eu falo, meu Deus do céu, ó, nossa responsabilidade. Sendo nós cristãos, a gente não precisa ser melhor, só tem que ser igual a Jesus, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem estar submissas ao seu marido. Igual, é isso que está aqui. Não é o que a gente vê aí na mídia e o que as pessoas se ensinam, né? E às vezes está lá, eu vejo a ignorância de alguns, falando, a mulher não pode trabalhar, então tem que rasgar Provérbio 31 e jogar fora, entre outros, né? Que tem papel decisivo e na palavra de Deus, mas em maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se continuando aí, olha só. E a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, a Bíblia tem que estar constante na nossa casa, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, olha só, assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Então, quem é que se mata? Né? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Então, assim, só esse texto aí para servir de alerta para nós, voltando lá, Apocalipse, verso 24, 18 e 24. Apocalipse 18, 24.
e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Nem preciso dizer, né? Todo esse sistema aí, sabe o que acontece? É uma questão de parar para pensar. E eu vejo assim, é, a, como diz Jânio Quadros, a ignorância que atravanca o desenvolvimento, dizia, né? O desenvolvimento desse país. O que acontece na nossa vida? E isso é muito importante. Eu vejo nessa questão de guerras aí. Quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, e lógico que ele não só torturou e matou judeus, mas poloneses e assim por diante, imagine o ódio. Eu sempre ficava pensando assim, imagine o ódio. Agora imagine que esse povo faz as mesmas coisas na Palestina. Ah, os japoneses foram muito cruéis na invasão da China, e às vezes os chineses fazem o mesmo. É assim, sabe, vai replicando. É aquele negócio que quem faz sofre bullying, quando tiver oportunidade vai fazer bullying também. E assim por diante, vira um ciclo exatamente que Satanás quer. Por isso que Jesus, como é que acaba esse ciclo de violência? O que Jesus vai ensinar? E é isso que pouco se fala. Se alguém te dá um tapa na sua face, vira outra. Se alguém te pede uma capa, dê duas. Se alguém te manda andar uma milha, anda duas. Por quê? Quando você não responde, a palavra branda espanta o furor. Provérbios vai ensinar isso. Quando eu não retribuo violência por violência, o próprio Davi falava isso. Não paguei com a mesma moeda que fizeram comigo. Então, assim, só tem um jeito de parar esse ciclo de você ou eu não fazermos o que agrada o diabo. Mas não tem sangue de barata. Não, graças a Deus nós temos sangue de Jesus. Não é verdade? Para isso que nós estamos aqui. Continuando o verso 19, isso é muito importante, porque, gente, as coisas andam num caminho muito preocupante, até no meio evangélico. E a gente precisa estar atento para não se deixar levar pela manada aí, pela boiada aí, e ir junto, né? Mas sendo uma massa de manobra aí, que infelizmente agora é a hora, né? Apocalipse 19:1, vamos lá então, começar aí, olha só, depois, então vamos lá. Dessas coisas ouvi do céu uma grande voz e uma numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então, tudo isso aí a gente vê lá no céu, está todo mundo lá, todos os remidos dos séculos estão ali. Vamos só ler um texto, Efésios capítulo 4, quero ler, não vou me alongar muito, então vários textos, Efésios capítulo 4, verso 29, 4, 29. Então vamos lá, o verso 29 diz aí, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Ou seja, a maioria das vezes é melhor ficar de boca fechada. E assim transmita graça aos que ouvem. Olha que coisa linda, né? Porque os santos quer dizer separados, que a gente acabou de ler lá, todos esses remidos, santos estavam no céu. Quem são esses santos? Os que fecham a boca, ou que trazem palavras que sejam boas para edificação. Não fala mal de um, não fala mal de outro, não participa de mentiras, não fala sobre ódio, não fala sobre vingança, não fala sobre maldade, perversidade. É a pessoa que traz o que é bom. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Está chegando, né? Longe de vós, olha só, toda amargura, toda cólera, toda ira e gritaria. E,
morei muito tempo em apartamento e sempre falava, né, os nossos filhos assim, olha só, longe de nós toda gritaria. E até eu me vigiava na hora de repreender assim, para não falar alto. Ninguém precisa saber o que acontece na sua casa, né? Blasfêmias e bem assim toda malícia. Então, ande sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Não digo que é fácil, só estou dizendo que está escrito. Como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Há o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, todo mundo conhece, repete, mas está ali. Deus nos livre das tentações e da mentira do diabo. Continuando aí, o verso 2, Apocalipse 19, 2. Vamos lá, Apocalipse 19, 2. Porquanto os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. Graças a Deus. Isso vai ter um fim. E o verso 3, segunda vez disseram, aleluia, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E aí, Isaías, capítulo 6, a visão, né, de Isaías, viu um alto sublime trono e as fumaças preencheu todo lugar. Né? Isaías tem a visão do trono, a gente já leu sobre ela aí. O verso 4, os 24 anciões, os 4 seres viventes prostraram e adoraram a Deus, que chama, que se acha sentado no trono, dizendo, aleluia, aleluia. Então, assim, todos prostraram diante do Senhor. E nesse momento saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Todo mundo tem que dar louvor ao Senhor. O Salmo 115, 13, vamos lá para o Salmo 115, 13. Salmo 115, 13, ele vai dizer, na verdade são vários textos, mas a gente não consegue ler tudo, né? Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Aí, voltando para Apocalipse, desculpa, 19, 6, então ouvi uma voz, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e de forte trovão, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, chegou às bodas do Cordeiro. Oséias 2, 19, vamos lá para Oséias 2, 19, as bodas do Cordeiro aí. Momento de festa, casamento entre Jesus e nós, a noiva, a igreja. O verso 19 diz assim, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Amém. Lindo, né? Voltando lá, o verso 8, eu só vou estar lendo o versículo, a gente precisa, o verso 8, alegremos, né, o verso 7, as bodas do Cordeiro, alegremos-nos e demos glória porque é chegada as bodas do Cordeiro, casamento, 7 anos, 7 dias é o tempo das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, somos justificados mediante a fé em Cristo. Quem nos justifica é o Senhor Jesus. E essa justificação purifica a nossa vestimenta, a nossa alma, a nossa vida, que nos permite estar na presença de Jesus. E, lógico, na presença de Deus, por meio da graça de Jesus. E participar das coisas divinas. Segundo Pedro 1,4, vamos lá para segundo Pedro 1,4. Segundo Pedro,
capítulo 1, verso 4. Olha só. Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Né? Tudo que nos distancia, o Senhor Jesus tem nos purificado. O verso 9 de Apocalipse aí, e aí ele vai chegando num momento bem interessante. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas verdadeiras palavras de Deus. No momento que João ouve isso, olha só o que ele vai fazer. Prostrei ante os seus pés para adorá-lo. O anjo olhou para João, lógico, falou, ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Os anjos estão aí para nos servir. Servir quem? Quem está aqui, ó, né? Quem mantém o testemunho de Jesus. Vamos lá para 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Apenas Jesus cabe adoração. Apenas Jesus. A gente falou isso aí sobre os anjos que aparecem, só o anjo, um recebia adoração, que era o Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, nós temos a liberdade para andar com Cristo. Não somos direcionados. É isso que o diabo quer, escravizar a humanidade e levar um povo a... E eu acho isso tão legal, ele falou, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. E eu vejo a multidão como ovelhas indo para o matadouro. Cuidado, muitos virão em nome de Jesus. E a Bíblia toda hora fala, a questão da honra é importante, honrar nossos líderes, honrar toda a autoridade, mas tem que ter um bom senso, tem que ter, assim, como os crentes de Bereia, e só Jesus recebe adoração. Não sei, multidões são levadas assim e cegamente. Eu falo, meu Deus do céu, né? Não pode ser tanto ferro e fogo, mas realmente acredito que está certo e vai um negócio assim, eu falo, meu Deus do céu. E o evangelho está tão claro, assim, eu sempre vejo assim, quando alguém incita muita revolta, muito ódio, rebelião e tudo, eu falo, Deus, eu preciso ser como José do Egito, Daniel na Babilônia. Eu sei que Deus vai fazer uma obra. Não é questão de ser passivo ou não, mas com certeza não vai ser eu que vou perpetuar aí o engano de Satanás. Aí. Vamos para Efésios 3,19? Efésios capítulo 3, verso 19. Agora. Efésios 3,19. Nossa, hora boa. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que te ouve em secreto, certamente nos responderá. A nossa maior vitória não está em ficar de pé, está no joelho. As nossas maiores conquistas virão no joelho e no nosso quarto quando ninguém estiver vendo. As multidões vão atrás de pessoas que aparecem muito, que estão sempre de pé. Mas quando a gente está de joelho no nosso quarto,
A vitória chega ali. Esse verso, essa verdade. Hebreus 1,14, só para a gente terminar aí. Hebreus 1,14. Eu queria só. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço dos que hão de herdar a salvação. Esses são o papel dos santos. Depois você pode ler. Eles estão aqui para nos servir. O verso... Amanhã a gente termina o verso 11. Eu queria ter terminado o capítulo 19, mas amém. A gente parou no 11, amanhã a gente termina o capítulo 19 e aí a gente vai para o 20 e até o 22, se Deus quiser, essa semana, em nome de Jesus. Pai, quero agradecer por esse tempo que estamos juntos, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. Que o Senhor nos separe, como em todos esses textos que nós lemos, que o Senhor nos chame, ó Deus, a entrar no nosso quarto, a fechar nossa porta e aclamar o Senhor pelas nações. Pedimos São José dos Campos para ti, pedimos São Paulo para ti, o Brasil para ti. Tenha misericórdia, Deus, naqueles países que estão em guerra, aquelas crianças, ó Deus, que sofrem. Peço por uma intervenção ali, ó Deus, na região da Ucrânia, na região da Palestina, na região da Síria, Deus, da Nigéria, Pai. Que o Senhor, Pai, venha intervir na região dos curdos, ó Deus, entre outros povos que às vezes não têm voz, não tem outra vida a não ser esse tipo de vida. E põe a mão, Deus, sobre os líderes mundiais, tira a ganância desse povo, tira, Deus, esse desejo maldito de conquista, e mais, e mais, e mais, que nunca acaba e nunca cessa. Que o Senhor, Deus, venha despertar nós, povo cristão, a levantar um exército que ora por essas nações, pelo nosso país, traz justiça nos poderes do Brasil, tão envergonhados pela sua cobiça, que o Senhor traz a verdade, a justiça, Pai, para que seu nome seja exaltado no Brasil, não pelo que falam, mas pelo teu poder, Jesus, para que o Senhor, e apenas o Senhor, seja toda honra, toda glória, todo louvor, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nessa semana. Ó, se Deus quiser, a gente termina aí Apocalipse essa semana, para a gente ver os planos de Deus para esse ano, nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.